falarei como podemos usar o software CAT3 para determinar as propriedades termodinâmicas de uma substância, além de determinar a sua fase. Para isso, a gente vai utilizar estes 6 exemplos que estão aqui, ok? Bem, aberto o software, a primeira coisa que a gente deve fazer é selecionar qual a substância que nós iremos utilizar. Clicamos aqui em Tables, tabelas de substâncias, como o exemplo A. Ele pede para a gente usar as condições de temperatura e pressão são referentes à água. Então a gente vai vir aqui, selecionar água. Okay? Sempre confira se ele alterou aqui no software para a substância selecionada. Outro ponto que a gente deve prestar um pouco de atenção é verificar quais as unidades de medida que estão sendo empregadas aqui. Uma forma que a gente tem de alterar as unidades de medida, o que logicamente influencia as unidades que a gente vai inserir no programa, é aqui nesse botãozinho de unidades, alterar unidades. E você tem a opção aqui de selecionar para a entrada de temperatura Kelvin, Pascal, MPa, metro cúbico e assim as unidades de todas as propriedades termodinâmicas. Vamos selecionar a opção 1. Caso seja necessário, a gente pode escolher qualquer uma dessas 4 opções. Vamos dar um OK. Tá? Então, as unidades empregadas estão aqui ao lado. Bem, agora para a gente entrar com os parâmetros para a água, que é a temperatura de 150 graus Celsius e a pressão de 1 megapascal, viemos aqui nessa calculadora. Então, selecionamos quais serão as entradas. Neste caso, a gente pode selecionar a entrada temperatura-pressão, o par, né? Temperatura-pressão, temperatura-volume, volume específico, temperatura-entropia, temperatura-título, pressão, volume específico, pressão, entalpia, pressão, entropia ou pressão e título. Neste caso, toda substância, quando conhecida duas das suas propriedades termodinâmicas, ela está totalmente determinada naquele estado termodinâmico. Nesse caso, para a água, temos determinado temperatura e pressão, o que determina todo o estado termodinâmico da água também. Como a gente está temperatura e pressão, selecionamos aqui a primeira opção. Tá? A temperatura 150 graus Celsius e a pressão 1 MPa. Aqui a gente só deve tomar o seguinte cuidado, porque o software ele sempre deixa como unidade de padrão de pressão, nesse caso, naquela opção que nós selecionamos de unidade, megapascal. Tá? Caso você encontre algum estudo de caso que você esteja fazendo, onde a unidade não esteja em MPa, não esqueça de fazer a devida conversão. Clicou em OK. Aqui ele vai dar para a gente todos os parâmetros, né, todas as propriedades termodinâmicas que a gente ainda não conhecia para o estado, como, neste caso, volume específico, energia interna, entalpia específica e entropia específica, além do quality, que significa para a gente em português título, e a fase na qual o líquido se encontra, que nesse caso, como mostrado aqui, ele está na forma de líquido comprimido. Tá bom? Sempre é importante quando você faz essas entradas no programa é você observar se os parâmetros que você inseriu se mantiveram corretos na saída aqui no resultado dado pelo software, tá? Outra coisa que ele permite a gente ver é fazer a visualização deste estado termodinâmico na curva temperatura entropia, ou aqui do lado a gente pode também selecionar a curva pressão volume específico. Dependendo de uma situação, é mais útil observar nesta curva pressão, volume ou temperatura, entropia. Tá? Entropia é entropia específica também, ok? Aqui a gente pode perceber que a cruzinha, né, o cross aqui, saiu exatamente nessa região verde, que é a região que a gente identifica, deixa eu colocar aqui pressão, volume, que seria referente a essa questão aqui, a região mais azul, a região de líquido comprimido. Só lembrando que as separações essa região aqui representa a região onde a gente encontra líquido comprimido, no diagrama PV. Essa região aqui interna, que é a região roxa,
é a região líquido-vapor, ou seja, uma mistura líquido-vapor, e essa região é a região do vapor superaquecido. Lembrando que estas linhas que separam as regiões, esta aqui é a direita e esta aqui é a esquerda, são as chamadas linhas de saturação. Aqui é a linha que corresponde ao chamado líquido saturado, que é quando a gente tem toda a parcela de vapor foi então transformada em líquido, e aqui é quando a gente tem toda a parcela de líquido que foi transformada em vapor, tá? Chamamos então de vapor saturado. Bem, essa é a parte básica para entrada de dados, né, no programa, para que a gente determine um estado termodinâmico da substância. Vamos fazer um exemplo agora para o caso do R134A, ok? No caso do R134A, lembramos que precisamos alterar, primeiramente, a substância. Nesse caso, o R134A ele é considerado um fluido refrigerante, foi utilizado muito em refrigeradores para a parte de resfriamento, né, de refrigeradores. Aqui a gente pode então encontrar ele dentro da categoria refrigerantes, aqui é R134A, tá? Apesar dele ter uma marcação de selecionado aqui, ele não está, você deve clicar nele, tá? Então você vai perceber que aqui ele vai alterar também no software, tá bom? Veja que o diagrama PV ele é alterado também, uma vez que os valores de pressão e volume específico que formam as regiões de líquido comprimido, a região de saturação e o superaquecimento, esses valores são diferentes para cada substância, ok? E o software adequa isso aqui também, adequando o diagrama. No entanto, logicamente que não há mudança muito nas formas ou nas separações desse diagrama. Bem, fazendo a entrada ao input, né, para os valores de temperatura e pressão, como também havíamos feito para o caso da água, clicamos na calculadora. Como no item C ele se refere à temperatura e pressão também, vamos adicionar lá menos 20. E a pressão, como eu havia comentado, ela não está aqui no exemplo em MPa, mas em kPa. Apenas lembre que 1 MPa é igual a 1000 kPa. Ok? Assim, se a gente tem 150 kPa de pressão no fluido R134A em MPa, isso corresponde então a 0,015 MPa. Ok? Basta dividir esse valor por 1000. Vamos dar um OK. Novamente, confira se os valores que você entrou no software continuam, né, na linha que corresponde à determinação do estado termodinâmico. Temperatura, menos 20, que é o input. A pressão, 0,15, que também é o input. Então, ok. Isso significa, então, que o software conseguiu determinar para a gente qual é o volume específico, a energia interna, a entalpia específica e a entropia dessa substância para essas condições, logicamente, de temperatura e pressão. Como a gente está na região de líquido comprimido, o título é um valor que não se aplica aqui para a gente, né? Ele só se aplica dentro das regiões de saturação, tá? Entre 0, quando líquido saturado, e 1, quando vapor saturado, tá? Então aqui a fase é líquido comprimido, ok? Vamos fazer mais um exemplo, ainda no R134A, usando os parâmetros de entrada, que é a pressão e o volume específico, tá bom? O procedimento não é diferente. Clicamos na calculadora, entramos aqui, selecionamos primeiro o input que corresponde à pressão e volume, ou volume específico, que seria o quinto aqui, né? A pressão é 300 kPa, que corresponde para a gente a 0,3. E o volume específico, aqui como a gente já tinha feito um primeiro input do R134A, todos os parâmetros que já foram feitos nesse input permanecem nessa tabela aqui, tá? Então, você pode perceber que o valor do volume específico que já está aqui é aquele que ele deu como resultado na primeira linha aqui, tá?
Não tem problema, é só você alterar o valor, que é então 0,072, ok? Metro cúbico por quilograma. Feito isso, dá um ok. Novamente, confira para verificar se os inputs não estão incorretos. Pressão 0,3, volume específico 0,072. Legal. Isso significa, com essas duas entradas, a gente observou que a temperatura do R134A 13,18, a energia interna 388, entalpia, entropia e aqui a fase vapor superaquecido, ok? A gente pode observar que no diagrama a gente caiu realmente na região de superaquecimento, tá? Que é a região de vapor superaquecido. Bem, é isto, ok? Um outro ponto que eu também gostaria de ressaltar, não vou fazer o exemplo aqui, mas muitas vezes quando nós trabalhamos com algumas substâncias é comum a gente utilizar as temperaturas ao invés de graus Celsius em Kelvin, como aqui o exemplo que teria para o metano, onde a gente tem a temperatura de 155 kelvins e 350 kelvins no outro exemplo. É importante a gente observar que nós devemos fazer a conversão de unidades aqui, tá? Pode-se usar a fórmula que é a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273,15, ok? Ou usar algum software de conversão de unidade de temperatura. Uma possibilidade que nós temos é também fazer a alteração das unidades de entrada. Aqui, unidades de entrada e, consequentemente, serão também as unidades de saída, aqui pelo software. No entanto, se a gente alterar para a opção 2, onde a temperatura pode ter entrada em Kelvin, a gente só tem que tomar cuidado porque outras unidades também serão alteradas em função dessa escolha, tá? A pressão continuaria em MPa, como mostra aqui, mas o volume, a energia interna e a entalpia, tá? Que significa aqui que possuem a mesma unidade, ok? Seriam alteradas da mesma forma que a unidade de entropia também seria alterada. Então a gente precisaria verificar se a gente estaria trabalhando com estas unidades aqui também, ok? Se não, se essas unidades não forem adequadas para a gente, podemos simplesmente utilizar ainda a temperatura em Celsius, mas fazendo a conversão de Kelvin aqui para Celsius, e aí adequando ao programa. Ok? Então,